E foi justamente por meio do cristianismo que ela chegou ao segmento judaico-messiânico, e o movimento judaico-messiânico não foi competente e não tem sido competente o suficiente, eu acredito nisso, para manter as pessoas dentro do segmento, dentro do movimento. Shalom Haverim, Brohim Rabaim, sejam bem-vindos aqui ao canal Ora Torá. Hoje eu quero fazer mais um breve comentário, reagir a um vídeo da Patrícia Alves, que nesse último mês agora, ela apostatou de Yeshua, ela negou a fé em Yeshua HaMashiach e colocou nas suas redes sociais que ela então estaria seguindo o movimento judaico ortodoxo, não estaria mais fazendo parte ou integrando o movimento judaico messiânico. E agora ela passa então a se referir ao movimento judaico messiânico e ao cristianismo como sendo apenas uma coisa só. E ela tem algo na fala dela, nos dois vídeos que ela fez, e nesse segundo vídeo agora eu quero reagir a um ponto, porque são vários elementos do vídeo dela que nós podemos reagir, mas para não ficar um vídeo muito extenso, eu quero reagir ao que ela fala logo no início do vídeo, quando ela diz, ela comenta sobre o feedback que ela teve no primeiro vídeo, onde ela vai justificar a saída dela, os comentários positivos e os comentários negativos que ela recebeu, e até mesmo comentários agressivos. Então, quando ela fala desses comentários supostamente agressivos, ela traz algo na fala dela em tom irônico que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês e vou fazer um comentário em cima disso. Para o argumento do medo. E esse argumento vem com ameaças de inferno, de maldição, e geralmente está acompanhada de visões e supostas profecias. E quando mesmo assim você não é convencido, eles passam para a próxima fase. O fanático, ele parte para as ofensas. E infelizmente, esse é o amor cristão de muitas pessoas. Obviamente que esse tipo de comentário não é incentivado aqui. Eu sempre agi com respeito com todas as pessoas, e por isso... Então, quando ela fala dos comentários negativos que supostamente teriam vindo em tom de ataque à pessoa dela, ela começa a falar então sobre o fanatismo, a postura do fanático de querer impor medo, e ela vai, no final desse trecho da fala, ela fala: esse infelizmente é o amor cristão. E aqui eu acho interessante porque, é claro, ela tem todo o direito de seguir o caminho que ela quiser, seguir o movimento religioso que ela quiser integrar. Só que eu acho interessante que quando a pessoa, ela, antes de negar Yeshua, e ela está dentro do judaísmo messiânico ou dentro do cristianismo, a relação, o relacionamento dela ou dessas pessoas com aqueles que os seguem nas redes sociais, geralmente as palavras vêm sempre em um tom amável, em um tom gentil, em um tom de longanimidade. Elas negarem Yeshua e saírem dos seus segmentos religiosos, sejam cristão ou judaico-messiânico, elas começam então a se referir a esses segmentos, o cristianismo e o judaísmo messiânico, em tom de ironia. Então ela fala, esse é o amor cristão, como se esse tipo de comportamento fosse um comportamento que marcasse ou fosse característica ou categorizasse o cristianismo ou o judaísmo messiânico. Então, ela tem os questionamentos dela e ela buscou respostas e conseguiu respostas, ainda que não adequadas para isso, e por conta disso ela tomou a decisão, só que isso também não lhe dá o motivo ou o direito de categorizar outras religiões como sendo que o ódio é uma característica desses segmentos. Por quê? Porque eu posso usar o mesmo argumento em relação ao próprio judaísmo, e com muito mais amparo e fundamento do que ela, até porque a Escritura não fala de cristianismo. Existe uma interpretação cristã de que a Bíblia está falando da igreja e que a igreja é uma instituição religiosa cristã. Mas, na verdade, nem na Taná e nem no chamado Ketuvim Netzarim fala-se de uma instituição religiosa chamada igreja, mas fala de Israel. E a tradição também fala de Israel. Então, quando se fala de ódio, quando se fala de ódio, isso não é uma característica do segmento. E aqui eu quero deixar claro que em nenhum momento eu estou atacando a pessoa dela. O argumento aqui não é ad hominem. Eu estou falando a ideia e o ironismo que ela expressa. Ainda que de forma educada, parece que é algo assim muito bom, ela vem de forma sutil. E geralmente as pessoas que negam Yeshua
eles vêm dessa forma, de forma muito sutil, e vai conquistando, né, o público, convencendo as pessoas de suas decisões, quando na verdade, se ela realmente estivesse em paz com isso, nem produziria nenhum tipo de conteúdo nessa direção. Então o que acontece? Vem de forma muito sutil e vai ofendendo, né, e categorizando as pessoas. Mas sobre ódio, né, esse é o amor cristão, como se esse tipo de comportamento fosse algo típico do cristianismo e do judaísmo. Vamos ver realmente se isso é algo típico do cristianismo ou do judaísmo. Se nós lermos o Tratado Talmúdico de Iomá, o capítulo 9, aonde vai estar tratando justamente do ódio gratuito, nós iremos ver que esse tipo de postura não é uma postura cristã, mas é uma postura judaica. E isso é muito bem pavimentado dentro da tradição. O texto vai dizer assim: por que foi destruído o segundo templo? Embora o povo estivesse enganjado com Torá, mitzvot e boas ações, que seriam Gemilut Hassadim, porque havia nele ódio gratuito. O texto talmúdico, e não é só esse texto, diversas obras, eu li essa semana numa transmissão ao vivo, qual Rator vai falar também que uma das dificuldades e resistência, uma das causas que ainda Machia não veio, segundo a perspectiva judaica ortodoxa, né? E segundo o motivo também pelos quais eles não conseguem fazer a Geulah, reunir todos os exilados e reconstruir o templo, é justamente o ódio gratuito. É justamente o ódio gratuito. O texto continua assim: porque havia nele ódio gratuito. Isso nos ensina que o pecado do ódio gratuito é equivalente em gravidade aos 3 pecados capitais: idolatria, relações sexuais proibidas e assassinato. Isso é dito dentro da tradição. Ou seja, esse texto, por mais que ele seja um texto antigo, ele é um texto que ele caracteriza e reflete a postura e o comportamento judaico atual. Porque se o templo não foi construído e o ódio gratuito é a causa do templo não ter sido construído até os dias de hoje, e o templo ainda não foi construído, significa que ainda existe ódio. Existe ódio. E existe. A prova disso, vá nos vídeos do esposo dela e veja a forma como ele está tratando as pessoas que estão lá. Questionando, contestando a forma irônica e irreverente que ele vem tratando nas redes sociais. O linguajar que está sendo utilizado, sem nenhum recato e tsiniut, que é algo típico para um judeu um hassidim. Então, ódio gratuito é algo que tipifica justamente o comportamento de muitos judeus, por mais que a Torá não venha pavimentar esse tipo de coisa. Tanto que tipifica que o texto está dizendo que essa é a causa da qual o templo não foi construído ainda. Outras obras vão dizer que é por isso que não foi feito a Geulah, é por isso que Machia ainda não veio, justamente por conta desse tipo de comportamento. Ódio gratuito. Ódio gratuito. Então esse não é um comportamento, ódio gratuito não é algo que tipifica o cristianismo. Por mais que venha a haver dentro do segmento, tanto judaico quanto cristão, pessoas que de alguma forma venham expressar um tipo de comportamento inadequado, até porque os Ketuvim Tsarim, eles estão cheios e repletos de ensino que estão relacionados com Midot Hatov, com os traços positivos de caráter. Ainda dentro do Talmud, no Tratado de Gittin, nós temos ali no Daf 55 e 56 uma história que é a história de Campsa e Bar Campsa, que é algo interessante, onde a história narra como um anfitrião humilhou publicamente um homem chamado Bar Campsa e os sábios não o impediram. Bar Campsa então se vingou denunciando os judeus ao imperador romano, o que culminou na destruição do templo. Então a ideia do texto é mostrar justamente como às vezes pequenos atos, né, de hostilidade e desunião interna podem levar a consequências desastrosas. E é exatamente isso que acontece hoje. São atos de hostilidade. Eu acho desnecessário ao amor cristão. Como se isso... Você não fez parte do cristianismo?
Você aprendeu isso no cristianismo quando cristã? Você aprendeu isso no judaísmo messiânico quando estava dentro do segmento judaico messiânico? Você não aprendeu isso. Então, por que o amor cristão? Não tem razão para isso. Então, aqui eu quero encerrar minha fala pontuando esse aspecto da fala dela, que é um aspecto irônico, debochado e, ao meu ver, totalmente desnecessário, tá bom? Então compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal para que você possa estar também não só aprendendo sobre as escrituras, mas acompanhando o que acontece nos bastidores judaicos. Um forte abraço para vocês, shalom, shalom.